Shalom. Vamos dar início a mais uma aula da nossa faculdade teológica. Essa aula é do nível avançado de teologia, ok? E a matéria que nós vamos estudar hoje, essa é a aula número 1, é eclesiologia, ok? O estudo da igreja. Eu sou o professor William Lemos, professor dessa matéria, dessa disciplina, e nós vamos trabalhá-la hoje, ok? Lembrando, um aviso que eu sempre gosto de falar nos meus vídeos. Essa é uma matéria do nível avançado. Então, caso você não tenha uma base teológica ou não tenha cursado ainda os outros níveis, que é o intermediário e o nível básico, eu aconselho você a ir através do nosso canal no YouTube, nossas páginas no Facebook, para que você possa assistir e ter uma base para depois você vir para uma matéria mais avançada, ok? A gente sempre deixa esse conselho para que você possa ter um aproveitamento maior, pleno dessa disciplina. E que Deus abençoe a todos que nos acompanham, que essa aula possa ser uma aula de edificação para a sua vida, que você possa aprofundar os seus conhecimentos em Deus, sobre Deus. Amém? E vamos direto ao nosso conteúdo. Bem, a nossa matéria, essa matéria é eclesiologia. Vamos começar definindo, já que eclesiologia significa, né, o estudo da igreja. Vamos então definir o que significa igreja, ok? Aqui nós estudamos a igreja, a instituição, né? O que é a igreja? Vamos começar a entender melhor. Bem, a definição da igreja. A igreja, a palavra igreja, ela deriva de dois radicais gregos, ok? O radical, a palavra eclésia, ela é composta por dois radicais. O ek significa para fora e o clésia significa chamados. Então, a igreja é uma palavra de origem grega que foi escolhida pelos autores da Septuaginta, que fizeram a tradução grega da Bíblia hebraica, ok? A Septuaginta. Então, quando eles fizeram essa tradução, eles pegaram a palavra hebraica que definia a reunião do povo, quando a nação de Israel ela se reunia no deserto, junto com Moisés, e colocaram algo próximo do seu idioma. Obviamente, né? Quando se faz uma tradução, você pega o sentido, né, daquela palavra naquele idioma e tenta trazer o máximo, mais próximo possível do idioma de origem. Como eles traduziram a Bíblia, né, do hebraico, então eles atribuíram essa palavra, eclésia, né, fazendo uma alusão à palavra hebraica que era utilizada como reunião do povo de Israel no deserto com Moisés. Ok? Então, Deus estabeleceu, desde a eternidade, um projeto na história que teria finalizado através da vinda de um Salvador e a ação da igreja. Então, vamos entender agora a igreja da sua pré-configuração, ou seja, será que quando a igreja começou? Vamos entender como a igreja começou, ok? Vamos entender o que é a igreja. E vamos entender como, na verdade, Deus, desde o início de tudo, desde o princípio, não é? Desde Bereshit, que é uma palavra hebraica que significa no princípio, é a primeira palavra que aparece na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? Bereshit, bara Elohim, no princípio criou Deus. Então, desde o princípio, vamos ver que Deus, ele já tinha um projeto com a igreja. Deus já desejava a igreja, já fazia parte do plano de Deus. Então, vamos entender um pouco essa evolução nessa primeira aula, ok? Lembrando que
é uma aula de nível avançado, então o professor de vocês dá um pouco mais de informação, trabalha com um pouco de contextualização aí do hebraico, assim, para que você possa, já é uma matéria avançada, então nós já entendemos que você tem um pouco mais de condição de absorver esse conteúdo, ok? Mas vai ser uma aula abençoada, você vai entender tudo, e também você tem acesso a nós para retirar dúvidas. Então, primeiramente, letra A igreja, um mistério que esteve oculto, ok? A igreja, um mistério que esteve oculto. Por que nós falamos isso? Porque no Antigo Testamento, ok? De Gênesis até o livro de Malaquias, antes do nascimento de Cristo, não existia, na verdade, a instituição igreja. Nós vamos entender por quê. A igreja, ela não existia no Antigo Testamento, né? No tempo dos profetas do Antigo Testamento, dos reis, né? Ali da lei de Moisés, não existia a igreja, ok? O que existia era a nação de Israel, a qual Deus constituiu uma nação e entregou a Israel a sua promessa, e entregou a Israel a sua lei, e fez de Israel o seu povo. É como se fosse assim, eu gosto de dar esse exemplo. Israel foi o primeiro filho de Deus, ok? E as outras nações foram os segundos filhos, né? Deus primeiro chamou Israel, mas Deus sempre teve o objetivo de abençoar toda a humanidade. Nós vemos isso no livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão, né, que foi o pai da nação de Israel. Deus fala, Gênesis 12, dos versos 1 até o verso 3, Deus diz, no final desses versículos, e abençoarei através de você, Abraão, todas as famílias da terra. Ou seja, ali Deus estava falando claramente que não tinha um objetivo só com Israel, que abençoaria também toda a terra, todos os povos, todas as famílias, que aí sim seria no futuro a igreja, ok? Então Deus já estava falando profeticamente, antes da igreja ser fundada, que haveria uma igreja. E nós vamos já, daqui a pouquinho, entender o que é a igreja. Se alguém perguntasse para você, o que é a igreja? O que você diria? Alguns que podem estar me assistindo, muitos alunos, né, fazem parte da igreja, outros não fazem, porque a faculdade é livre, é aberta para você que quer conhecer a palavra de Deus. Mas se alguém perguntasse para você, o que é a igreja? O que você responderia? Qual seria a sua definição? Vamos entender isso, começar a entender melhor hoje, ok? Então você já entendeu, através dessa referência que eu te dei, através do contexto da palavra, que desde o princípio de tudo, né? No primeiro livro da Bíblia, nós já temos referências aonde nos transmitem a ideia do plano de Deus com todos os povos, do plano de Deus com um povo escolhido entre todos os povos, para ser o seu povo, ok? Que nós vamos entender que é para ser a sua igreja. Mas depois disso temos uma outra compreensão. A igreja, na sua existência visível, resulta na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Vou repetir. A igreja, na sua existência visível, resulta na morte e na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque aqui nós entendemos uma outra coisa. Aqui, a igreja visível, a igreja, ela é fundada, digamos assim, a fundação da igreja é exatamente quando Jesus morre na cruz e quando ele ressuscita. Ok? Claro que nós vamos trabalhar aqui toda a exegese do texto, porque demandaria tempo, mas para que você entenda, a Bíblia nos dá várias referências sobre isso. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu do templo, ele foi rasgado de cima a baixo. E a Bíblia nos fala, no contexto da palavra, que o véu do templo era um véu de separação,
de inimizade entre o povo judeu e o mundo. Ou seja, aquilo que separava foi rasgado. Não há mais separação, ok? E olha que interessante o que diz o livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus. Então aqui atribui a paternidade de Deus a todos, não só a Israel. Mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Preste atenção nisso aqui agora. Não há judeu, não há grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Jesus. Aqui está falando a definição clara da igreja. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui tem uma definição teológica mais profunda, mas como você é um aluno de nível avançado, então vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, ok? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que, primeiro, uma definição clara da igreja. O que é a igreja? Ele está dizendo assim, não existe mais judeu e não existe mais grego, ou gentil, ou romano. Não existe mais escravo ou livre. O que é que ele está falando? Ele está falando que não existe mais separação. Ele está falando que não existe mais um só povo no qual reteve a promessa, reteve a aliança, reteve a bênção. Não, ele está dizendo que agora existe um só povo. Ou seja, aqui você entende a definição clara de igreja. O que é a igreja, segundo o contexto da palavra? A igreja é justamente a junção de Israel com todos os povos. Por quê, professor? Porque nitidamente na palavra nós vemos que Deus tinha um propósito com todas as nações. Deus desejou, desde o princípio, desde a eternidade, salvar a humanidade, salvar todos os povos através do seu Filho. Então, a igreja, ela nasce na cruz, por quê? Porque na cruz o véu foi rasgado. Na cruz a separação foi retirada, não há mais separação. Agora todos os povos podem ser um povo em Cristo, seja judeu, seja grego, seja romano, seja japonês, seja brasileiro, seja qualquer outra nação, ou povo, ou língua, todos são um. A igreja era, na verdade, o grande propósito de Deus com a humanidade, e não somente com um povo, com a humanidade, com todos na terra, com o homem, com o ser humano, ok? Fui mais um pouquinho fundo, porque lembrando, essa é uma matéria de nível avançado, ok? Então aí, nós mergulhamos um pouco mais. Olha que coisa interessante, para concluir essa parte, o versículo conclui, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Ou seja, o que é que está falando aqui? Está falando que se nós somos em Cristo, a partir do momento que nós acessamos a Cristo, nós nos tornamos descendência de Abraão. Ou seja, nós nos tornamos um com Israel. Nós participamos da mesma promessa que foi feita a Abraão, que Israel herdou, nós herdamos também. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter a mesma fé que Abraão teve. Abraão creu na promessa, e nós cremos também no Deus que fez a promessa a Abraão, e através de Cristo nós recebemos a promessa, recebemos a herança, recebemos o legado espiritual que chegou até nós. Amém? Se ficou confuso, professor, não entendi, me dá mais referência, me ajuda, me socorre, escreve para mim. Se você é aluno matriculado, você tem acesso a mim direto como seu professor, tem chats através de grupos de bate-papo do WhatsApp, você tem todo o material, não se assuste, ok? Você vai entender todo o conteúdo, ok? Continuando, número 3. Então a igreja, ela
foi anunciada, digamos assim, como nós vimos desde o princípio, Bereshit, Deus, ele já transmitiu, revelou o propósito que ele tinha em formar a igreja, em fundar a igreja, em construir a igreja, em edificar a igreja. E o próprio Cristo, quando veio à terra em vida, ele falou sobre a igreja. A Bíblia nos fala isso, por exemplo, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando Jesus diz assim ao apóstolo Pedro: e eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou do Hades, em algumas traduções significa inferno, não prevalecerão sobre ela. Ou seja, Jesus, antes da sua morte, estava dizendo aqui: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Ok? Ou seja, a igreja não estava edificada ainda. As bases estavam sendo colocadas, mas ela não havia sido edificada, não havia sido ainda inaugurada, podemos usar assim esse termo. Ok? Então nós vemos que o próprio Novo Testamento aponta para a fundação, o ápice, a construção dessa instituição que se chama igreja. Ok? Mas duas definições para que você entenda melhor sobre a igreja. Então, a igreja local e a igreja universal, ok? Dois conceitos simples, sem nenhuma dificuldade. A igreja local, quando se refere à igreja, se fala a igreja local física, a assembleia de pessoas, o número de pessoas que se reúnem em um local, ou quando estão juntos. Essa é uma outra definição de igreja, igreja local, grupo de pessoas que se reúne, eclésia, ok? Lembrando, revisando lá no comecinho desse vídeo, eclésia era o nome que os gregos assim utilizavam em Atenas e também em outras cidades gregas para identificar a reunião do povo grego, a assembleia do povo grego. E da onde eles tiraram essa palavra? Eles fizeram essa palavra como uma adaptação à palavra hebraica que era utilizada para quando o povo de Israel se reunia com Moisés no deserto. Aí eles fizeram uma tradução e usaram a palavra eclésia, que era utilizada no grego. Então, a igreja local. E mais uma definição: a igreja universal, invisível. O que significa igreja universal? Significa dizer que igreja são todos aqueles que foram salvos por Deus, através do seu Filho, Jesus, através da fé em Jesus. É um princípio, é um conceito teológico. A fé em Jesus nos eleva para a igreja, nos coloca na posição de igreja. Viramos igreja quando acessamos a Cristo, o Filho de Deus. Então, o que quer dizer igreja universal? Quer dizer que alguém no Brasil, alguém lá nos Estados Unidos, alguém em Israel, alguém na Rússia, na África, não importa onde esteja, todos nós juntos somos a igreja universal. Somos o povo de Deus. Somos o povo que Deus escolheu desde a eternidade, desde antes da fundação dos mundos, para ser o seu povo, para carregar a sua promessa, para carregar a sua aliança, para carregar a sua lei, para carregar o seu legado de pai, porque Deus é um pai. Ok? Falta 1 minuto para acabar a nossa aula, e eu quero nesse 1 minuto dar uma última definição, rapidinho, não desliga ainda, e fazer um convite para você. Existe ainda outra definição de igreja, que é a igreja como o corpo de Cristo, ok? Eu tenho várias referências, eu coloco as referências no roteiro para que você acompanhe, para que eu não perca tempo dando tanta referência. Mas o que significa isso? Significa que nós, como corpo, tanto coletivo, que aí entra a igreja universal, como individualmente, somos a igreja. Por quê? Porque a igreja é também o local aonde Deus habita, aonde Deus mora,
aonde a glória de Deus está, se manifesta e vive, ok? E aí nós temos muita coisa profunda sobre isso, sei que você ficou com gosto de aprender mais, mas na próxima aula nós veremos um pouco mais sobre isso e vamos continuar essa matéria muito interessante, ok? Um aviso para você, você que ainda não nos segue no nosso canal, se você está me assistindo agora através dessa videoaula pelo YouTube, se inscreve, notifica aí o sinozinho para você poder receber o nosso comunicado de aulas. Nós temos um banco de dados no YouTube com todas as videoaulas da nossa faculdade teológica, com nível básico, intermediário e avançado, ok? Esse banco de dados já está começando a ser alimentado. Toda semana você terá aulas novas, conteúdos novos, muita coisa interessante, edificante para você. Não perca nossos conteúdos. Através do Facebook também, através da nossa página @mirktv ou @cieptmirkead, ok? Para todos que queiram assistir a aula, professor, eu só quero edificar a minha vida, eu não quero ser um teólogo, não quero um certificado, não tem problema. Acompanhe todas as nossas aulas e eu ainda disponibilizo gratuitamente o roteiro da aula para você acompanhar. Mas o nosso aluno, ele tem conteúdo exclusivo de aluno. Ok? Ele tem acesso a material didático, acesso às provas, acesso aos grupos do WhatsApp, acesso a todo vasto material e conteúdo da nossa faculdade, acesso direto aos professores. Então não deixe de nos acompanhar e se você tem interesse, faça o contato conosco que a nossa equipe terá um prazer em atendê-lo. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Não perca. Em nome de Jesus. Shalom a todos.